Abri as portas e aclamai o Deus da glória e festejai o Rei dos Reis, o bom Jesus, que ao mundo inteiro pela cruz traz vida eterna, salvação. Exulte o vosso coração, hosana ao meu Senhor, meu sábio Criador. É justo e amparador capaz, vem manso e real, coroa atrás de santidade e retidão. Tem como cetro a compaixão, o nosso mal vem dissipar. Radiantes vamos, pois, cantar, hosana ao meu Senhor, meu grande Salvador. Feliz o povo que entronar no meio seu o Rei sem par. Feliz é todo coração em que Ele faz habitação. Ele é o sol com seu fulgor, é fonte de alegria e amor. Hosana ao meu Senhor, meu bom Consolador. Abri as portas e fazei do coração um templo ao Rei. Os ramos de piedade alçai e glória ao vosso Rei cantai. Gracioso a vós se achegará e vida e salvação trará. Hosana ao meu Senhor, o Deus de paz e amor. Ó, vem meu Salvador, meu Rei, o coração já preparei. Por graça queiras nele entrar e carinhoso te mostrar o Santo Espírito, ó Jesus, conduza-nos a tua luz, ao nome teu, Senhor, nosso eternal louvor. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, nosso Salvador. Anunciou o profeta Zacarias 520 anos antes de Jesus. Alegra-te muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Irmãos e irmãs, o tempo se cumpriu. Disse Jesus: ide à aldeia e achareis preso um jumentinho
desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isto? Respondei, o Senhor precisa dele. O Senhor precisa de nós também. Assim iniciamos o nosso culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Senhor, nosso Rei e Salvador, te adoramos e louvamos cantando, hosana nas alturas e paz na terra. O Senhor veio a nós para nos resgatar, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência à tua santa vontade. Éramos por natureza filhos da ira, andando segundo a vontade da carne e dos pensamentos mundanos. Muitos ainda vivem assim, sem Deus e sem Jesus. Mas o Senhor vem a nós na palavra e nos sacramentos para nos dar perdão, vida e salvação. Movidos por teu grande amor por nós, perdoa-nos, restaura-nos, faze com que prosperemos de novo, consola-nos, converte-nos em verdadeiros filhos. Somos atraídos por tua imensa bondade e misericórdia. Faze de nós servos humildes, como foi teu filho montado em um jumentinho. Ilumina nossos corações e mentes, para que celebremos esse domingo de Ramos com alegria, júbilo e gratidão, louvando. Hosana ao nosso Rei, seja bendito que vem em nome do Senhor para sempre. Salva-nos, Senhor. Amém. Vamos agora, meus irmãos e irmãs, ouvir a palavra de Deus, começando com o Salmo número 118, versos 19 a 29. Salmo de ação de graças, entoado pelo povo de Deus, louvando a Deus porque o seu amor dura para sempre. Salmo que anuncia a entrada de Jesus em Jerusalém, onde o povo louvou a Deus pelo Rei humilde, que vem em nome do Senhor para nos salvar. Está escrito: Salmo 118. Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus. Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Amém. Agora, meus irmãos, eu os convido à leitura do Antigo Testamento, que está no livro de Zacarias, capítulo 9, versos 9 a 12. O profeta Zacarias anuncia a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, 520 anos antes. O rei Jesus veio, humilde, montado em um jumentinho, porém trouxe consigo o grande amor de Deus para todos. Assim diz. A leitura do Antigo Testamento para o dia de hoje nós encontramos no livro de Zacarias, capítulo 9, versículos 9 a 12, onde lemos: Alegre-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando, ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumentinho filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. E o seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza, voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. E o versículo destaque é o versículo 9. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumentinho filho de jumenta. Convido a todos agora para um momento de oração. Senhor nosso e Pai nosso, sinto muito ter pecado contra ti e contra o meu próximo. Cria em mim um coração verdadeiramente arrependido. Aceita meus alegres brados de louvor por enviares teu Filho amado ao nosso encontro de forma tão humilde para nos salvar. Reina em nossa vida, agora e sempre. Amém. A epístola, meus irmãos, está no Novo Testamento, em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, onde o apóstolo Paulo descreve Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O Deus que se esvaziou da sua glória, se humilhou e cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, indo para o sacrifício na cruz e vencendo ao 3º dia a morte. E é diante dele que um dia todos irão dobrar os joelhos e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Assim lemos. Bom dia, irmãos e irmãs, pastor e família, em nome de Jesus Cristo. A leitura para o dia de hoje, domingo de Ramos, encontramos em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, onde lemos o seguinte: Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obediente a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus
a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caem de joelhos e declaram abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O versículo em destaque é o de número 5 e o de número 7, onde diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Vamos orar. Jesus, meu Senhor e Rei, coloca em nossos corações e mente a certeza de quem o Senhor é, para que muitos outros, por meio de nossa vida, de servos e testemunhos, possam também receber e compartilhar o perdão, vida e a salvação. Bendizemos o teu santo nome para sempre. Amém. Vamos agora, irmãos, ouvir o Santo Evangelho que está em Marcos capítulo 11, versos 1 a 10. O evangelista apresenta a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado sobre um jumentinho. É o cumprimento da promessa anunciada pelo profeta Zacarias. Deus enviou um rei que humilde viria em seu nome, para realizar a sua missão em favor da humanidade, oferecer perdão, vida e salvação para aqueles que nele creem e dobram seus joelhos. Está escrito: quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal, e em seguida Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado dos campos. Tanto os que iam na frente como os que iam atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Assim termina, meus irmãos, a leitura do Santo Evangelho, sobre o qual nós vamos meditar. Amém. Estimados irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o Espírito Santo Consolador esteja com todos nós. Amém. O Senhor precisa de nós. O Evangelho de hoje, Marcos 11, 1 a 10, texto que está também em Mateus capítulo 21, Lucas 19 e João 12, é anunciado 2 vezes por ano, no primeiro domingo de Advento e no domingo de Ramos.
O objetivo é colocar diante de nós, de um lado, a majestade daquele menino que nasceu em Belém e foi procurado pelos sábios do Oriente como um rei. Nós lemos em Mateus, no capítulo 2, versículo 2. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. No Natal, lembramos Jesus montado num jumentinho, quando Maria, grávida, e José foram para Belém, onde Jesus nasceu. Do outro lado, nesse domingo de Ramos, celebramos a profunda humildade do rei menino, agora com 33 anos, entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Tudo Jesus fez por nós. Manifestou-se como rei e também como servo. Vamos ver como aconteceu. Entrem no povoado de Betfagé. Chegando lá, encontrarão um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Mas se o dono reclamar, diga ao dono que o Senhor necessita dele, mas que logo irá devolvê-lo. Por que vocês estão desamarrando meu jumento? O Senhor precisa dele. Mas ele nunca foi montado. O Senhor precisa dele, disse que logo vai devolver. Esse é Jesus de Nazaré, o profeta da Galileia! Hosana, o filho de Davi! Bendito seja em nome do Senhor! Hosana, o filho de Davi! Em nome do Senhor! Para, mestre! Mande seus discípulos calarem! Se eles se calarem, as pedras falarão. Onde já se viu um homem desse tamanho em cima de um jumento? Ai, que coisa ridícula! Ainda se fosse um cavalo! Vocês não conseguem nada! Todos acompanharam Jesus! Ah, cala-te! O tempo se cumpriu, meus irmãos. Deus veio nos resgatar. O profeta Zacarias, que viveu 520 anos antes de Jesus vir, anunciou: Alegra-te muito, ó filha de Sião,
Exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Por volta do ano 29 da era cristã, o rei anunciado pelo profeta Zacarias disse: Ide à aldeia e achareis preso um jumentinho, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele. Marcos 11, 2 e 3. Os discípulos foram buscar o jumentinho. Os discípulos foram buscar o jumentinho. E lemos no Evangelho de Lucas 19, 33 a 35. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Meus irmãos, hoje quero pensar com vocês no significado dessa palavra de Jesus, quando orientou seus discípulos para conseguirem trazer o jumentinho. Digam que o Senhor precisa dele. Jesus precisou de um jumento. Deus precisou montar num jumentinho. Jesus é verdadeiro Deus. Nós lemos lá em João, no capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, o Criador do universo precisa dos seres humanos para que ele consiga ser Deus? Não. Deus é completo, perfeito e absoluto. Deus disse a Moisés, eu sou quem sou. No Salmo 50 está escrito, fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Eu sou Deus, o teu Deus. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu. Então, irmãos, como podemos entender essa palavra de Jesus? Essa palavra que ele disse, o Senhor precisa dele. Será que essa simples palavra tem alguma coisa a ver conosco? Será que Jesus poderia precisar de alguma coisa de nós? Deus precisar de nós? Para quê? Jesus precisou daquele jumentinho para fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém. Precisou de uma sala para cear com seus discípulos antes de morrer. Jesus precisou de água para lavar os pés dos discípulos. Precisou de um menino para multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Precisou da ajuda de um sirineu chamado Simão para carregar a sua cruz. Jesus precisou de um túmulo para ser enterrado e de pessoas para anunciar a sua ressurreição. Ele poderia ter feito tudo isso com um decreto divino, com a sua palavra, sem usar pessoas? Sim, poderia, mas não o fez. Não o fez para nos ensinar, meus irmãos, que quem realmente precisa de algo somos nós. Ainda bem, irmãos, que assim como o Senhor precisou do jumentinho, Ele também precisa de nós. Se nos comparássemos ao jumentinho que Jesus montou, vocês aceitariam serem montados por Ele?
Talvez digam: o que é isso, pastor? Sermos comparados a um jumento? Pois é isso mesmo que quero fazer. Eu reconheço que sou um jumento que precisa ser montado pelo Senhor da graça, pelo Senhor da glória. O pastor Caio Fábio fez uma comparação consigo mesmo, dizendo que o Senhor monta em mim com o seu senhorio, com a sua graça, com a sua glória. Sou um jumentinho que precisa ser montado pelo Senhor da graça. Disse Jesus, meus irmãos, o Senhor precisa dele. Sabemos que Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos dele. Deus é Deus. Quando Jesus diz que precisa dele, é porque aquele a quem Jesus precisa, esse certamente é que precisa de Deus. Vocês entenderam? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versos 26 a 31. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Meus irmãos, como éramos nós quando Deus nos chamou? Jesus chamou os pequenos, os fracos, os culpados. Jesus chamou os marginalizados, os desprezados, os leprosos, aqueles que eram rejeitados. Chamou os doentes, os pecadores, para curá-los. Levantou os caídos e deu novo sentido às suas vidas. Chamou as coisas que não são reconhecidas neste mundo. Isso envergonhou aqueles que tiveram a pretensão de serem reconhecidos como reis, imperadores e até como deuses, que ora estão nas sepulturas do esquecimento. Assim como o Senhor Jesus precisou do jumentinho, assim o Senhor Jesus precisa de nós, para sabermos que, se acharmos que o Senhor não precisa de nós, a nossa vida não terá sentido. Podemos estar certos de que, quando aquele jumentinho foi montado pelo Senhor Jesus, pela sua glória, pela sua graça, o jumentinho foi descobrindo que, se ele não fosse montado pelo Senhor, ele secaria e a sua existência não seria notada. E olha que aquele jumentinho não havia sido montado por ninguém. Jesus foi o primeiro. Até hoje lembramos a história do jumentinho de Belém e o jumentinho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para nos resgatar e salvar. E eu quero ser como aquele jumentinho. E você? Não sei se você aceitaria ser comparado ao jumentinho, mas se houver jumentinhos nesse mundo, amarrados à beira da estrada, certamente ainda hoje o Senhor precisa deles. O Senhor precisa de nós. E não é porque sem a gente Ele não possa fazer algo.
é porque se Ele não precisar de nós, a nossa vida secará. O chamado de Deus é o que nos salva, meus irmãos. Disse Jesus em Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Meus amados irmãos, o precisar de Deus é a nossa salvação. Sejamos como aquele jumentinho que o Senhor chamou para montar. Vamos permitir o Senhor montar em nós, montar com sua graça, misericórdia e glória. É o nosso privilégio. O Senhor precisa de nós para nos salvar. Quem não precisa de Jesus? Precisamos tanto de Jesus, porque se Ele não precisar de nós, nossa vida perderá todo o sentido. Muitos passam a vida sem significado, como cria de animal de carga, carregando cargas sem significado. Quantos hoje acham que, por possuírem as riquezas desse mundo, é porque foram abençoados por Deus? Disse Jesus em Mateus 5:3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nosso maior tesouro está no céu, meus irmãos, onde nem traça nem ferrugem corroem, e onde não há corrupção e ladrões para roubar. Tudo o que construímos neste mundo é passageiro. Daqui levaremos só a nossa alma. Vamos orar e pedir ao Senhor, por favor, eu quero carregar, eu quero ser montado pelo Senhor, eu quero levar a Tua graça e a Tua glória. Peço ao Senhor que precise de mim para ser útil em sua missão de me salvar. Tira as cargas sem significado e coloca sobre mim as cargas que têm significado. A fé, a esperança e o amor. Monta sobre mim, Senhor. Irmãos, vocês permitiriam serem montados por Jesus? Pois eu digo, é preferível ser montado por Deus do que ser montado pelo diabo. Pois aquele que monta, dirige a vida daquele que é montado. Se você tem dificuldades em se oferecer como um jumentinho para o Senhor montar, pense no tamanho da carga que nosso Senhor carregou na cruz. Os nossos pecados, os pecados da humanidade. Não temos como calcular o peso que Jesus carregou por nós. Então, não sejamos arrogantes ao ponto de dizer, eu não admito ser comparado a um jumento. Portanto, irmãos, que nessa pandemia celebremos o Domingo de Ramos clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Lemos no Salmo 118, 25. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Hosana significa salva-nos. Foi com esse Hosana que, com ramos nas mãos e suas capas e louvores a Deus, Jesus foi saudado em sua entrada triunfal em Jerusalém. Hoje, ao invés de ramos, o que temos são ansiedades, crises, hospitais lotados, um país em convulsão social, moral e política. O que nos resta, meus irmãos, é saudar o nosso Salvador dizendo, Hosana, salva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que excede todo o nosso humano entendimento,
guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Vamos louvar a Deus. Dedicamos agora ao Senhor as nossas ofertas de gratidão. A esse Deus que não permitiu faltar o pão em nossa mesa e principalmente o pão da vida, que é a sua santa palavra. Vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, hosana, salva-nos. Nossos pecados, nossas maldições, nossa condenação, nosso pesar e tristeza, nossos temores e incertezas, nossa agonia, foram jogados sobre teu Filho amado. Humildemente, Jesus carregou nossos pecados. Que sejamos como aquele jumentinho que o Senhor montou. Monta em nós com a sua graça e glória. Cria em nós um coração humilde. Vivemos tempo de angústia por causa dessa pandemia que assola o mundo inteiro. Ajuda-nos a sermos servos que levam conforto e esperança a quem sofre. Fortaleça os médicos e enfermeiros para que não desanimem e tenham forças para continuarem cuidando dos doentes. Oramos por Valdelice Lima de Araújo, Sérgio Oliveira da Rosa, demais irmãos e milhares que foram contaminados pelo coronavírus. Concede consolo, conforto e cura, segundo a tua santa vontade. Agradecemos pela recuperação de Paulo Claudet Filho, Janete Claudet, e tantos outros que foram afetados por qualquer tipo de doença. Que estejamos conscientes de nosso breve tempo neste mundo, pois estamos aqui de passagem. Senhor, consola a nossa irmã Lúcia Lima Silva e todos os seus familiares pelo falecimento de seu irmão, e que os enlutados sejam consolados na esperança da ressurreição. Oramos pelo nosso governo, abençoe com sabedoria as autoridades do nosso país,
para que administrem com responsabilidade e honestidade. Oramos também por nossos irmãos que aniversariaram. Dia 24, Neuza Klippel, e dia 27, João Henrique Knidel de Jesus. Abençoa, Senhor, todos os aniversariantes com o seu amor. E que durante essa Semana Santa, ao acompanhar a paixão, morte e ressurreição de teu Filho Jesus, de coração proclamemos: ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Teu amor divino eterno nos conduz ao lar paterno. Senhor, tudo mais, oramos em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, agora nós queremos apresentar a história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém para as crianças. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ler mais uma história da Bíblia, da Palavra de Deus. Ela se encontra nos livros de Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19 e João 12. Antes da nossa história, vamos orar? Papai do céu, nós te louvamos e te bendizemos o teu nome, papai. Obrigada, Senhor, por mais uma história que nós vamos ouvir essa noite. Que ela penetre em nossos corações e que a semente floresça. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, a nossa história hoje da Palavra de Deus vai ser sobre a entrada triunfal. A Páscoa estava se aproximando e Jesus começou a descer para Jerusalém com os seus discípulos. Chegando próximo a uma cidadezinha, Jesus pediu para 2 dos seus discípulos ir até essa cidadezinha e buscar um jumentinho que estava amarrado e que nunca havia sido montado. E disse assim para eles: se o dono do animal perguntar por que vocês estão levando o animal, diz assim: o mestre precisa dele. E assim os discípulos fizeram. Chegando na cidadezinha, logo avistaram o animalzinho preso. Foram correndo desamarrar o animalzinho. O dono viu e disse: por que vocês estão desamarrando o animal? E eles responderam: o mestre precisa dele. O dono deixou que levasse o animal até Jesus. Chegando até Jesus, eles tiraram as suas capas, que é uma veste que vai em cima da roupa deles, e cobriram o animal e ajudaram Jesus a subir até o animal. E continuaram a sua viagem. As pessoas que estavam vendo Jesus passar, logo tiraram também as suas capas e estenderam no chão para que Jesus passasse em cima delas. E eles clamavam felizes, falando: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Crianças, mas havia uns fariseus no meio do povo que estava com inveja. E logo disseram assim a Jesus: mestre, mandem que essas pessoas se calem. Jesus disse assim: se eles se calarem, as pedras clamarão. Isso quer dizer que era impossível de eles se calarem, porque tudo já estava escrito e tudo anunciado aos profetas. Sendo assim, Jesus, chegando na cidade de Jerusalém, estava um alvoroço
da população. E eles perguntavam assim, quando avistaram Jesus: quem é este? E outros respondiam: este é Jesus, o profeta de Nazaré. E estava aquele alvoroço todo, e uns clamavam. E vocês acreditam que esses que clamavam o nome de Jesus, algumas pessoas que estavam lá, foram os mesmos que pediram para crucificar Jesus? Porque eles não creram de verdade em Jesus. Por isso que nós temos que crer de verdade em Jesus. Que a palavra de Deus diz que todos os que creem em Jesus e reconhecem que Ele é o Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores e que Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é o Senhor Deus bendito que veio a este mundo e nos trouxe uma grande salvação. Olha, crianças, e que grande amor é esse de Jesus Cristo, que nos enche, nos cura, nos salva. É muito amor, né? Então vamos bendizer a Jesus e dizer: louvado seja Jesus Cristo, o nosso Rei dos Reis. Amém? Oi! Só o poder de Deus pode mudar teu ser. E a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. Que a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Deus transformou toda a minha vida. O meu jeito de pensar, o meu jeito de falar, o meu jeito de sorrir. A minha vida com Deus é tudo de bom. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. Que a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. Que a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Meus irmãos e irmãs, recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Estimados irmãos, como aquele jumentinho serviu a Jesus para nos salvar, que o Senhor também precise de nós para levar a mensagem da salvação. Portanto, louvemos ao nosso Rei Jesus, que humildemente nos serviu com sua vida, para que nós possamos viver. Hosana, salva-nos, Senhor.
Infelizmente, ainda continuamos sem os cultos presenciais aqui no templo da Igreja Luterana, devido ao aumento do contágio do coronavírus. Tenhamos cuidado, meus irmãos, e vamos esperar um momento melhor. Vamos continuar orando e agindo conforme as orientações do protocolo. Para outras informações sobre a nossa congregação, acessem o nosso site. Também, aqueles que estiverem precisando de auxílio, entrem em contato conosco, ligando para 3321-7132. Nos despedimos desejando a todos que nosso Rei e Salvador continue nos servindo com seu amor na palavra e nos sacramentos, fortalecendo nossa fé e a esperança de dias melhores. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém.